A parábola dos lavradores maus e os mistérios das civilizações ancestrais. A parábola dos lavradores maus, contada por Jesus Cristo, aparece em 3 dos evangelhos sinópticos, em Mateus 21 2.33 e 46, Marcos 12 1, 12 e Lucas 29, 19. Nela, Jesus apresenta uma narrativa repleta de simbolismo, com elementos centrais como uma vinha, um lagar, e lavradores que administram ou arrendam a terra. Esta parábola pode ser interpretada de diversas maneiras, e com um olhar alternativo e profundo, há paralelos que despertam reflexões sobre antigas civilizações, a origem da humanidade e o domínio sobre a terra. Na parábola, um senhor planta uma vinha, constrói um muro, cava um lagar e ergue uma torre. Ele, então, arrenda esta vinha a lavradores e parte para uma terra distante. Finalmente, ele decide enviar seu próprio filho, acreditando que o respeitariam. No entanto, os lavradores, ao verem o filho, decidem matá-lo para ficar com a herança. Jesus usa essa narrativa como um ensino crítico voltado não só para o povo de Israel e sim para as gerações futuras, especificamente as lideranças religiosas e políticas ocultas. A vinha, um símbolo tradicional da nação judaica, representa a terra e seu formato, os recursos confiados pelo Pai Celestial. Os lavradores maus simbolizam os líderes corruptos e elite não humana que exploram a terra sem cumprir sua parte no plano divino. O Filho é claramente uma referência a Jesus Cristo. Porém, quando olhamos para esta parábola com uma perspectiva cosmológica ou arqueológica alternativa, algumas questões intrigantes surgem. Será que Jesus Cristo tinha conhecimento oculto sobre civilizações ancestrais? Vamos explorar essa ideia. A vinha na parábola simboliza a terra plana e estacionária, uma criação ordenada, projetada e arrendada a seres, a humanos ou outros, em perspectivas antigas, com a missão de cuidá-la e colher seus frutos. As menções à plantação estruturada, ao muro e à torre remetem à borda da terra, diretamente à ideia de planejamento inteligente. Esse modelo pode ser paralelo a antigas civilizações como os sumérios, egípcios, maias e outras, que criaram estruturas complexas como pirâmides, zigurates e cidades monumentais. Na parábola, os lavradores representam não apenas figuras religiosas, mas diretamente os responsáveis por administrar a terra. Em narrativas como as presentes nos livros apócrifos de Enoque ou no relato babilônico dos Anunnaki, há histórias de seres celestiais que desceram à terra, criaram as civilizações, ajudaram os homens a construir monumentos e governaram diretamente o planeta. Essa relação inicial, porém, tornou-se conturbada quando os arrendatários, sejam humanos ou outros seres, se afastaram dos planos originais. Jesus, como figura central, é visto não apenas como Filho de Deus Pai Celestial, mas como alguém com conhecimento profundo sobre a história humana. A parábola indica um ciclo repetitivo. O dono da terra e criador do sistema, o Pai Celestial, planta e organiza em uma civilização inicial que estruturou a terra e os seres humanos. O dono da terra e criador do sistema, o Pai Celestial, planta e organiza em uma civilização inicial que estruturou a terra e os seres humanos. O dono da terra e criador do sistema, o Pai Celestial, planta e organiza em uma civilização inicial que estruturou a terra e os seres humanos. Os lavradores falham e tomam o poder que não era deles, em civilizações antigas que receberam a missão de governar o planeta, mas desviaram-se. Os lavradores falham e tomam o poder que não era deles, em civilizações antigas que receberam a missão de governar o planeta, mas desviaram-se. Os lavradores falham e tomam o poder que não era deles, em civilizações antigas que receberam a missão de governar o planeta, mas desviaram-se. Enviados são rejeitados, e de tempos em tempos, mensageiros aparecem, a profetas, sábios ou até instrutores divinos, mas são ignorados ou combatidos pelos senhores do mundo. A chegada do Filho, finalmente, o próprio Cristo, Filho do Pai, vem para relembrar a missão original, sendo também rejeitado e crucificado já pelos judeus que protegem os seres que comandam a terra em segredo. A chegada do Filho, finalmente, o próprio Cristo, Filho do Pai, vem para relembrar a missão original, sendo também rejeitado e crucificado já pelos judeus que protegem os seres que comandam a terra em segredo. A chegada do Filho, finalmente, o próprio Cristo, Filho do Pai, vem para relembrar a missão original, sendo também rejeitado e crucificado já pelos judeus que protegem os seres que comandam a terra em segredo. Este ciclo pode ser entendido como uma herança espiritual e histórica de conflitos entre ordens superiores e as civilizações humanas. Existem relatos paralelos em diferentes mitologias sobre seres que abandonaram seus criadores, decidindo governar por conta própria e alterando a trajetória evolutiva da Terra. O elemento do lagar simboliza a terra plana estacionária, local onde os frutos, ou os seres humanos, são prensados e transformados em vinho, num processo alquímico de purificação e entrega dos resultados.
Da mesma forma, estruturas como pirâmides e templos antigos eram locais de conexão entre o terreno e o divino, onde rituais e oferendas simbolizavam a colheita espiritual não para o Pai Celestial e sim para os intitulados deuses da terra. Na Bíblia, como Jeová do panteão de deuses egípcios de Abrão. Além disso, a árvore no centro da terra, como mencionada no contexto do Jardim do Éden ou na cosmologia nórdica do Yggdrasil, representa o eixo central do planeta, o ponto de conexão com os céus. Essa narrativa da árvore central fortalece a ideia de que culturas ancestrais possuíam conhecimento oculto sobre os alinhamentos energéticos da Terra e usaram tais saberes para construir monumentos grandiosos. A parábola dos lavradores maus, quando analisada sob uma lente espiritual e cosmológica, desperta profundas reflexões sobre a primeira era da Terra, um período em que civilizações antigas teriam sido auxiliadas por seres superiores. A rejeição ao plano divino reflete a ruptura entre a humanidade, ou os seres dominantes, e seus criadores celestiais. Jesus Cristo, ao contar essa parábola, poderia estar ensinando muito mais do que parecia à primeira vista. Sua narrativa contém ecos do passado perdido, das civilizações que construíram cidades e pirâmides, e que eventualmente se desviaram do propósito original. Assim, a mensagem se torna atemporal, o Criador continua guardando os frutos da vinha a nossos atos, e, ao mesmo tempo, nos alerta para lembrar das raízes espirituais e históricas da Terra. Este paralelo convida a questionar: até onde vai o nosso conhecimento sobre a verdadeira história da Terra? Jesus pode ter sido um dos grandes elos entre o passado esquecido e o futuro espiritual da humanidade.